E aí, pessoal, equilíbrio químico. Me dá um pouquinho do teu tempo, vai fazer diferença. Bora! Vê bem, pessoal, quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente fala de um assunto que é muito aplicado ao cotidiano. Começa com uma perguntinha aí, ó. Como você protege a parte mais dura do seu corpo? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Equilíbrio, ele é aplicado à respiração, ele é aplicado ao equilíbrio de CO2 nas águas dos mares, ele é aplicado, pessoal, em diversos ramos da química ambiental, da química verde, da química no dia a dia. É um assunto importantíssimo nos vestibulares. A primeira palavra que a gente vem na cabeça quando a gente fala de equilíbrio é reação reversível. O que é uma reação reversível? É aquela que ocorre nos dois sentidos. Como assim? Reagente forma produto e produto se decompõe em reagente. Então, equilíbrio químico, eu tenho a necessidade de entender o que é uma reação reversível. Quando o reagente está formando o produto, eu chamo isso de sentido direto. Quando o produto está se decompondo em reagente, eu chamo de sentido inverso. Isso é bem legal. Outro detalhe é que equilíbrio, embora o nome equilíbrio remeta muito à quantidade, né? Não tem nada a ver. Equilíbrio é uma questão de velocidade. Pessoal, guarda isso. Equilíbrio é uma questão de velocidade, taxa de desenvolvimento da reação. Então, quando eu falo de equilíbrio, eu estou dizendo a você que a velocidade do sentido direto está igual à velocidade do sentido inverso. Ou seja, a velocidade com que o reagente forma o produto é exatamente a mesma com que o produto se decompõe em reagente. Então, deixa eu te responder uma perguntinha antes da gente ir para o assunto. Como você protege os seus dentes, a parte mais dura do seu corpo? Isso mesmo, a escovação, a alimentação, o bochecho, vários cuidados que você tem com os seus dentes, principalmente por culpa do esmalte dentário, a camada protetora de hidroxiapatita, que se ela for consumida, se ela for gasta, ela vai desmineralizar o dente. E aí, pessoal, quebrando ou tirando o esmalte do dente, diminuindo o esmalte do dente, é um facilitador para cáries, por exemplo, tá certo? Já algumas atitudes, como lavar, a escovação, o bochecho, ele ajuda na mineralização, aumentando a resistência, melhorando a quantidade de hidroxiapatita. Então, reação reversível, quando eu tiver velocidades iguais, eu tenho um equilíbrio. Vê como ele é bem aplicado no dia a dia. Então, pessoal, vamos voltar. Para que ocorra esse equilíbrio químico, primeira coisa é que a temperatura seja constante, tá? Então você tem que ter uma temperatura constante. A outra coisinha é que a reação seja reversível. Legal. E a terceira é o que, pessoal? O equilíbrio se estabelece quando a velocidade do sentido direto é igual à velocidade do sentido inverso. Vamos lá? Características do equilíbrio: reação direta e inversa ocorrem simultaneamente. A reação não para no equilíbrio, ela continua. O equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico. No entanto, ela continua com velocidade do sentido direto igual à velocidade do sentido inverso. Isso faz com que as concentrações dos reagentes e produtos fiquem constantes, não necessariamente iguais, mas fiquem constantes, tá certo? Então, pessoal, ler o gráfico também vai lhe ajudar muito. Esse primeiro gráfico é o gráfico da concentração pelo tempo. Olha bem, chega um momento, né, que você começa a analisar o gráfico, a concentração em vermelho diminui, em azul aumenta. Isso quer dizer o quê? Reagente diminui, produto aumenta. Mas chega um momento que eles estão constantes, não necessariamente iguais. Nesse momento que eles estão constantes, eu tenho o equilíbrio químico. Já o outro gráfico é o gráfico da velocidade com o tempo. Velocidade. Note que as duas curvas se tocam, elas vão se tornar o quê? Iguais,
Porque no equilíbrio, embora as concentrações não sejam necessariamente iguais, mas a velocidade deve ser igual. Quando eu falo de equilíbrio, a velocidade do sentido direto é igual à velocidade do sentido inverso. Olha bem, pessoal, vamos analisar o primeiro gráfico. A velocidade direta vai diminuindo, a velocidade do sentido inverso vai aumentando. Quando elas se igualam, a reação alcançou o equilíbrio químico. Já a concentração, o que é que acontece? As concentrações não são necessariamente idênticas, mas elas devem ficar constantes no equilíbrio. Por quê? Porque a velocidade com que eu produzo é a mesma com que eu decomponho. Então, pessoal, a concentração não se altera. As concentrações vão ser sempre o quê? Constantes, não necessariamente iguais. Quem deve ser sempre igual no equilíbrio é a velocidade. Outro detalhe, quando a gente alcança o equilíbrio, a gente calcula a constante do equilíbrio. A gente pode determinar a constante. E quem é a constante? A constante é o produto pelo reagente, todos elevados ao seu coeficiente. Nesse caso aí, eu coloquei, ó, A, B, C e D. A e B reagentes, C e D produtos. Todos com os coeficientes, né? Que é a proporção em mol. Então, quem é a constante? O produto sobre o reagente. Olha que legal, pessoal. Essa concentração do Kc é a concentração molar. Por isso que eu chamo Kc de constante de equilíbrio em termos das concentrações molares, tá? E A, B, C e D são seus coeficientes. Não esqueçam, a gente só determina a constante de equilíbrio para os coeficientes gasosos e aquosos. E como a constante de equilíbrio é o produto sobre o reagente, produto é o quanto é formado. Então, a constante de equilíbrio, ela me indica o rendimento da reação. Não esqueça, tá certo? Eu só calculo a constante de equilíbrio Kc para coeficientes gasosos ou aquosos. Se a amostra que tiver ali estiver no estado sólido ou líquido, você considera ela constante. Outro detalhe muito importante, pessoal. Eu posso achar a constante de equilíbrio, ou seja, o meu rendimento em termos das concentrações molares, mas também posso achar em termos das pressões parciais. Quando eu acho em termos das pressões parciais, eu chamo de Kp, constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. E eu tenho uma expressão matemática que eu posso transformar de Kp para Kc, ou de Kc para Kp. Essa expressão ela é dada com Kp igual a Kc vezes Rt elevado a ΔN, onde R é a constante universal dos gases, T é a temperatura em Kelvin e ΔN é simplesmente a variação do número de mol. É o número de mol do produto menos o número de mol do reagente. Aqui eu coloquei, ó, quem é o número de mol do produto? 2, que é o coeficiente. E quem é o número de mol do reagente? 4. Então, 2 menos 4 dá menos 2. Por isso que ele ficou elevado a menos 2. Pessoal, Kp é relacionado com pressão parcial. Então, só é calculado para gases, tá bom? Só para gases. Vem comigo aqui. Tem uma questão bem legal para a gente aplicar isso. Ó. Considere o processo representado pela transformação reversível equacionada abaixo. Pessoal, ele nos dá uma reação onde A2 mais B2 está o quê? Entrando em equilíbrio com 2 mols de AB. Todo mundo é gasoso. E a reação é ΔH maior que zero, é endotérmica. Inicialmente foram colocados em um frasco com um volume de 10 litros. Pessoal, o volume é 10 litros e eu coloquei 1 mol de cada reagente. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que se você colocou 1 mol de cada reagente, eu vou ter 1 mol em cada 10 litros. Isso vai me dar quanto? 0,1 molar. Concorda? Então, inicialmente, eu tenho quanto? 0,1 molar de A2, 0,1 molar de B2 e não tenho produto. Aí ele diz, ó, após atingir o equilíbrio a uma determinada temperatura T, verificou-se experimentalmente que a concentração de AB era 0,1. Vem comigo.
Olha, pessoal, vamos para o nosso quadrinho. Eu tenho 0,1 mol de A2, 0,1 mol por litro de B2 e não tenho produto. A reação está começando. Então, toda reação vai ter 3 momentos, né? O início, a reação, que é a proporção, e o equilíbrio, que é o final dela. Ele me diz no equilíbrio final que tem quanto, pessoal? Olha como ele foi legalzinho com você. 0,1 molar. Ele já deu em molar. Então não vá dividir de novo por 10 não, viu? Eu não tinha nada. Se no final apareceu 0,1 molar, então quanto é que reagiu? 0,1 molar. Lógico, eu não tinha produto, no final eu tenho 0,1, então é porque reagiu 0,1. Não pode vir do nada, né? Tem que vir da reação. E a proporção da reação, pessoal, é qual? 2 para 1 para 1. Então, se aqui eu tenho 0,1 molar, aqui eu vou ter quanto? Se 2 forma 1, 0,1 vai formar a metade, que é quanto? 0,05 molar. Pelo amor de Deus. Aí, se eu tenho 2 para 1, 0,1, pessoal, por favor, vai dar quanto? 0,05 molar. Logo, raciocine comigo. Eu tinha 0,1 e reagiu 0,05. Sobrou quanto? 0,05 molar. E aqui também sobrou 0,05 molar. Pronto, estamos agora aptos a resolver a nossa questão. Quem é KC? KC é produto sobre reagente, todo mundo elevado ao seu coeficiente. 0,1 ao quadrado por 0,05 vezes 0,05 molar. Certinho? Tranquila a questão? Bem bonitinha, né? Então, pessoal, fazendo essa continha, a gente vai ter ela aqui, ó, pronta para você. Olha, deixa eu te explicar. Então, ó, inicialmente eu tinha 0,1 molar e 0 molar e não tinha produto. Reagiu quanto? 0,1 do produto. Então, metade e metade do reagente. Reagente é consumido, produto é formado. Quem é a constante? 0,1 ao quadrado por 0,05 vezes 0,05, que deu exatamente 4. Eu fiz aqui, mas também fiz no quadrinho para ficar bem claro para todo mundo. Legal, pessoal? Então, a gente tem agora uma questãozinha pronta de equilíbrio. Legal? Vamos fazer outra? Vamos. Olha aí. O gráfico mostra a variação das concentrações em função do tempo, a temperatura constante da seguinte reação. Ele dá uma reação para você. E olha que legal. Eu estou notando que eu parti de 1,8, tá vendo? Parti de 1,8 aqui de X, e no equilíbrio eu tenho 1,3. Consumiu quanto? 0,5. Eu parti de 1,5 de Y, e no equilíbrio eu tenho 1. Então reagiu quanto? Se eu partir de 1,5 e no equilíbrio eu estou com 1, reagiu 0,5. Pessoal, X e Y diminui com o tempo. Então, X e Y são reagentes, né? Já Z partiu de 0 e chegou no equilíbrio em quanto? Em 0,5. Então, formou quanto? 0,5. Bora ver o que é que ele pergunta? Ele nos pergunta aí, ó, tinha 1,8, tá? 1,5 e 0 de Z. Na reação, ó, 0,5, 0,5 e formou 0,5. Então, 1,8 menos 0,5, 1,3. 1,5 menos 0,5, 1. E nada formou 0,5, 0,5. Eu tenho aí as quantidades de matéria da substância X, Y e Z. Com isso, pessoal, ele me pergunta exatamente qual é essas quantidades no equilíbrio. Nem precisava fazer assim, né? Podia ter feito daquele jeito direto que eu te mostrei, tá? Então, sobre o gráfico e a reação, afirma-se que no equilíbrio. O que é que acontece no equilíbrio, pessoal? Você vai ter a mesma quantidade de matéria de X e Y gasta para se obter o produto Z. Gustavo, eu não entendi, não. Pessoal, vamos voltar para o gráfico? Olha aqui, olha. Veja, quanto é que você partiu de X?
1,8 e no equilíbrio chegou em 1,3, gastou 0,5. Aqui você partiu de Y de 1,5 e chegou em 5, em 1. Então gastou quanto? De novo 0,5. Então, para formar Z, que também é de 0 para 0,5, você gastou 0,5 de X, 0,5 de Y, para formar 0,5 de Z. Todo mundo tem a mesma quantidade em mol por litro. Ou seja, todo mundo teve a mesma quantidade em quantidade de matéria para alcançar o equilíbrio. Logo, a resposta, letra T. Mesma quantidade de matéria de X e Y é gasta para se obter o produto Z, 0,5 e 0,5. Legal? Então, pessoal, acho que deu para entender bem legalzinho, né? Aqui, pessoal, é uma questão só para a gente aplicar a equação. Ele diz x2 mais y2 dando 2xy. E aí ele dá cada um dos valores, tá? E ele diz qual é a constante de equilíbrio Kc. A constante é sempre produto sobre reagente. Quem é o produto? Xy, 1,56 ao quadrado. Quem é x2? X2 é 0,22. E quem é y2 também é 0,22 pelo dado. Alguns de vocês podem estar me perguntando, por que você botou 1,56 ao quadrado? Por culpa do coeficiente, desse coeficiente 2. Porque o Kc é o produto elevado aos seus respectivos coeficientes, não é, dividido pelos reagentes, também elevado aos seus respectivos coeficientes. Então, a resposta é letra A. Pessoal, questão de aplicação direta, certo? Produto sobre reagente, todos elevados aos seus coeficientes. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Mais do que isso, que vocês tenham gostado, certo? E aí, na semana que vem, a gente continua nos equilíbrios, tá? Beijo para todo mundo e até semana que vem, pessoal.